Olha, a gente volta agora e vamos trazer uma denúncia grave. Olha só, alunos de uma escola estadual aqui de Curitiba falaram para os pais sobre um comportamento inadequado por parte de um professor. E aí os pais, as mães, a família ficou numa intriga tremenda. Tanto é que as mães chegaram a fazer boletins de ocorrência e estão pedindo por uma atitude mais efetiva para que os filhos não tenham mais contato com esse professor, já que, então, ele continua dando aula. Apesar dessas denúncias, e são denúncias graves, que você vai ver agora na reportagem, o professor continua dando aula. Eu vou trazer para você a reportagem agora, para você fazer uma reflexão, hein? E aí eu quero saber também a sua opinião. O que você pensaria? E se fosse o teu filho, a tua filha, nesta escola, com este professor? É denúncia grave, o Balanço Geral traz com exclusividade. O garoto de 14 anos está no 8º ano de um colégio estadual em Curitiba. Ele conta como se sentiu constrangido com a abordagem de um dos professores em sala de aula. Tava eu e um colega meu no canto da sala, assim, mais ou menos. E ele começou a reparar que a gente era muito parecido. Daí ele começou a se aproximar, falar, perguntar se a gente era irmãos, né? Daí ele pegou no meu queixo, assim, pegou no queixo dele também, deu uma levantada. Daí continuava perguntando, né, se a gente era parente, que a gente era muito parecido, né? Aí passou um tempinho, né? Aí eu me afastei um pouco, aí ele foi no outro menino e perguntou se a gente, por a gente ser, parecesse parentes, são irmãos, a gente mostrava a genitália um pro outro. A mãe do estudante diz que ficou chocada com a atitude do educador. Não é o papel de um educador usar esses termos absurdos aí, essas coisas de estar tocando em criança e perguntando se eles se tocam entre si, perguntando se já mediram o tamanho, é uma coisa... Não tem cabimento, daí não é o papel dele, né? Esta mãe, que também prefere não se identificar, diz que o filho teria sido outra vítima do mesmo professor. Ele teve falas obscenas, perguntando: você tem pelo no c***? Seu pai tem pelo no c***? Sua mãe já te ensinou a depilar? Ela destaca que ouviu muitos relatos depois que o caso veio à tona. Segundo a mulher, mais colegas do menino também teriam passado por constrangimentos parecidos. Aluno que disse que ele perguntou o tamanho do pênis, qual o tamanho, quantas vezes você se masturba, você já mostrou o teu pênis para fulano, você já mostrou o c***, você tem pelo também, você é gay, você namora com fulano porque você anda muito com fulano. Outra situação dele ensinar e, esbarrei, e encosta os órgãos genitais nas crianças. Mais de uma criança falou a mesma coisa. Então, assim, é complicado. Diante dos vários relatos, os meninos se reuniram e foram até a direção do colégio para denunciar o professor. Segundo os alunos, a escola orientou que eles voltassem para a sala de aula e tentassem gravar essas situações. Eles continuaram tendo aula normalmente e a escola ainda orientou que eles tentassem produzir provas, gravassem ali a situação, colocando eles de novo na situação de abuso e de novo numa situação de risco, né? O que me deixou mais chocada foi isso. Já esta mãe diz ainda que agora o filho vem sendo perseguido pelo educador. Ele proibiu meu filho de ir no banheiro, aí meu filho questionou por quê, ele disse: porque você é fofoqueiro. E todas as crianças desde então que pediam para ir no banheiro, ele questionava: você quer ir no banheiro ou você quer ir na pedagogia fazer fofoca? Porque, sabe, é fofoca, não é, ele não considera que ele está fazendo coisa errada. As mães explicam que foram chamadas para uma reunião na escola e já solicitaram a troca de turma dos meninos. Elas ainda denunciaram o caso na Secretaria Estadual da Educação e fizeram um boletim de ocorrência no NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes. E agora esperam medidas práticas. Eu espero que ele seja afastado e que ele responda criminalmente para que essa situação não continue ou até que não evolua para uma situação pior. Independente de ser meu filho ou não, uma criança não tem que passar por isso na escola. Eu espero que ele seja exonerado do cargo dele, que ele não dê mais aula, que ele não tenha contato com crianças e que ele pague por isso criminalmente. Olha, é um caso que causa na gente intriga, a gente fica pensando
O que é que a escola, o que é que a diretoria deve fazer diante desse caso? Porque isso aqui que essa mãe falou é algo muito sério. A gente procurou a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria se manifestou, eles mandaram uma nota aqui para o Balanço Geral e neste documento diz o seguinte, que assegura e respeita o processo legal da denúncia e que observa também o contraditório e a ampla defesa. O caso já está em análise e a Secretaria garante que vai acatar de forma integral todas as determinações judiciais e colaborar com as autoridades competentes, tanto para resolver o processo nessa questão toda, quanto também para garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes. É o tipo de coisa que não dá para aceitar, a gente sabe disso. Agora, vem cá, algo precisa ser feito imediatamente. No meu entendimento, o professor, eu respeito, claro, existe o contraditório, existe a defesa, mas o professor, a partir de uma denúncia como essa, eu acho que o professor deveria estar privado de se aproximar das crianças até que o processo fosse, enfim, transitado. Essa é a minha opinião. Tem muito pai aí que vai torcer o nariz, vai falar horrores a respeito dessa questão. Não vai aceitar que os filhos permaneçam frequentando as aulas diante de uma denúncia tão grave como essa. Vamos aguardar esse caso, a gente vai continuar trabalhando em cima disso. Vamos tentar ouvir o professor também para ver se ele tem interesse em se defender. É que geralmente, diante de denúncias como essa, a pessoa que é denunciada, ela corre. Mas a gente vai aguardar para saber o que fazer daqui para frente, o que ele pensa a respeito disso também.